O ar frio e úmido de uma manhã londrina de outubro agarrava-se às janelas altas da mansão em Kensington, desfocando os contornos dos jardins impecavelmente cuidados lá fora. Cá dentro, o silêncio era quase absoluto, apenas quebrado pelo raspar ocasional de uma ferramenta contra a madeira e pela respiração contida de Ryan Davies. Ele estava concentrado, a testa franzida, a terminar a delicada reparação de uma estante antiga em mogno maciço que dominava uma parede da vasta sala de estar. O cheiro a cera de abelha misturava-se subtilmente com o aroma caro, quase imperceptível, do perfume de Eleanor Vance. Eleanor observava-o do outro lado da sala, sentada numa poltrona de veludo cor de esmeralda, uma chávena de chá de porcelana fina pousada na mesa ao lado. Não havia impaciência explícita no seu rosto, mas uma tensão controlada na sua postura, na forma como seus olhos escuros e penetrantes seguiam cada movimento de Ryan. Vestia umas calças de cachemira cinzenta e uma blusa de seda creme, a personificação da elegância discreta e cara. Tinha lutado com unhas e dentes para chegar onde estava, vinda de um passado operário em Manchester que fazia questão de esquecer e de se distanciar. Cada objeto naquela casa era um testemunho da sua vitória, e ela não tolerava desleixo nem ameaças à sua ordem conquistada a pulso. Ryan, com as suas roupas de trabalho manchadas de verniz e as mãos calejadas, parecia-lhe uma dissonância necessária, uma peça de mão de obra que tinha de ser vigiada de perto. Tenha cuidado com essa prateleira superior, Sr. Davies. A voz dela cortou o silêncio, suave, mas com um fio de aço. Contém peças delicadas. Ryan apenas acenou com a cabeça, sem desviar o olhar do seu trabalho. Sentia o peso do olhar dela nas suas costas, uma sensação desconfortável a que já se habituara ao trabalhar para clientes como ela. Orgulhava-se do seu ofício, da honestidade do seu trabalho, mas o abismo entre o seu mundo em Hackney Wick e estas mansões opulentas era palpável, um lembrete constante das barreiras invisíveis, mas rígidas, da sociedade inglesa. Perto da porta da cozinha, Mrs. Davies, a governanta galesa de meia-idade, espanava silenciosamente uma consola, os seus movimentos discretos e eficientes. Os seus olhos, porém, captavam tudo, a tensão silenciosa entre a patroa e o jovem trabalhador. Trabalhava para Eleanor há 5 anos, conhecia a sua exigência, a sua desconfiança latente por quem não pertencia ao seu círculo, mas também vislumbres raros de uma vulnerabilidade escondida sob camadas de sucesso e controlo. Ryan aplicou a última camada de cera, polindo a madeira até obter um brilho quente que contrastava com a frieza do mármore da lareira. Terminado, Sr. Vance, disse ele, endireitando-se e limpando o suor da testa com as costas da mão. Eleanor levantou-se, aproximando-se com passos medidos. Inspecionou o trabalho de perto, o olhar crítico a percorrer a superfície restaurada. Parece aceitável, concedeu finalmente, um elogio raro. Mrs. Davies irá acompanhá-lo à saída e tratar do pagamento. Virou costas, dispensando com a mesma eficiência com que geria os seus negócios. Ryan respirou fundo, aliviado por ter terminado, ansioso por voltar ao seu próprio bairro, ao barulho familiar das ruas de East London. Mal sabia ele que o dia estava longe de acabar. Algumas horas mais tarde, o sol pálido de outubro mal conseguia romper a camada de nuvens cinzentas. Eleanor Vance estava no seu escritório em casa, uma divisão revestida a painéis de madeira escura e com vista para os jardins agora sômbrios, quando seu olhar pousou na estante reparada. Algo estava diferente. Percorreu a prateleira superior com os olhos, o coração a dar um salto desconfortável. Faltava ali uma peça. O pequeno pássaro de cristal, uma peça delicada de lalique que a sua falecida mãe lhe oferecera, não estava no seu lugar habitual. O seu olhar aguçado detectou então algo no tapete persa, quase invisível. Uma minúscula lasca de vidro cintilante. A suspeita formou-se instantaneamente na sua mente, fria e assertiva. O Sr. Davies, o trabalhador. Aquele que não pertencia, cujas mãos calijadas tinham estado tão perto dos seus tesouros. O preconceito, alimentado pelo medo de perder o que conquistara, pela desconfiança em relação a tudo o que lhe recordava as suas origens humildes, tomou conta dela. Não havia espaço para dúvida, apenas para a certeza gélida da traição. Pegou no telefone e ligou para a pequena empresa de reparações que empregava Ryan. A sua voz era controlada, mas carregada de uma fúria gelada. Exigiu que Ryan voltasse imediatamente. Não deu explicações, apenas uma ordem que não admitia recusa.
Ryan estava a carregar a sua caixa de ferramentas na velha carrinha, estacionada numa rua lateral perto da estação de Hackney Wick, quando o telefone tocou. Era o seu chefe, a voz tensa. Ryan, a Sr. Vance ligou. Quer que voltes lá imediatamente. Não sei o que se passa, mas ela parecia furiosa. Um mau pressentimento apertou o estômago de Ryan. O que poderia ter acontecido? Tinha a certeza de que deixara tudo em ordem. Suspiros. O cansaço do dia a pesar-lhe nos ombros. Voltar a Kensington era a última coisa que queria, mas não podia arriscar perder o emprego ou a reputação por causa de um capricho de uma cliente rica. Fez o caminho de volta, atravessando a cidade, o contraste entre os bairros a parecer-lhe mais gritante do que nunca sob a luz sombria da tarde. Quando chegou à mansão, foi Mrs. Davies quem lhe abriu a porta, o rosto pálido e preocupado. Ela está à sua espera na sala de estar, Ryan, murmurou, evitando o seu olhar. Eleanor estava de pé junto à lareira, de braços cruzados, a personificação da indignação controlada. O pássaro de cristal não estava em lado nenhum. Assim que Ryan entrou, ela virou-se para ele, os olhos a faiscar. Sr. Davies, começou, a voz perigosamente calma. Onde está o pássaro de cristal que estava nesta estante? Não era uma pergunta, era uma acusação. Ryan ficou boquiaberto, o choque a percorrer-lhe o corpo. O quê? Que pássaro? Eu não. Não minta para mim. A voz dela subiu de tom, perdendo a compostura por um instante. Estava aqui esta manhã. Você foi a única pessoa que mexeu nesta estante. Ou o partiu e escondeu, ou levou-o. O choque de Ryan transformou-se em raiva. O sangue subiu-lhe ao rosto. Está a acusar-me de roubo? Eu nunca tocaria em nada que não fosse meu. Trabalhei aqui com o maior cuidado. Cuidado? Eleanor riu, um som seco e sem humor. A sua espécie de cuidado? Gente como você não tem noção do valor das coisas. Acha que pode simplesmente vir aqui, quebrar ou levar o que lhe apetece. Gente como eu. Ryan deu um passo em frente, as mãos a fecharem-se em punhos. A injustiça da acusação, o desprezo aberto na voz dela eram insuportáveis. Trabalho honestamente para viver. Não sou nenhum ladrão. A sua veemência, a sua raiva justa apenas serviu para confirmar as suspeitas de Eleanor. Aos seus olhos era a agressividade típica de quem é apanhado em flagrante. Basta! A voz de Eleanor estalou como um chicote. Não vou tolerar esta insolência na minha casa. Vai pagar pelo que fez. Ou me devolve o pássaro, ou paga o seu valor integral, e considere-se com sorte se eu não chamar a polícia e garantir que nunca mais arranja trabalho nesta cidade. Ryan sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Polícia? Perder o emprego? A sua reputação, que era tudo o que tinha, estava a ser ameaçada por uma acusação sem fundamento, baseada apenas no preconceito dela. Tentou argumentar, explicar que tinha tido o máximo cuidado, que talvez o pássaro já não estivesse lá antes, mas Eleanor recusava-se a ouvir. Os seus olhos estavam fixos nele, duros e implacáveis. Saia, ordenou ela finalmente, apontando para a porta. Vou contactar a sua empresa sobre o custo da substituição. E reze para que eu decida não apresentar queixa. Humilhado, furioso e impotente, Ryan saiu da sala, passando por Mrs. Davies, que permanecia encostada à parede do corredor, o rosto uma máscara de angústia silenciosa. Ele lançou-lhe um olhar suplicante, mas ela desviou os olhos, incapaz de o encarar. Lá fora, o ar frio pareceu dar-lhe um murro no rosto. Entrou na carrinha, as mãos a tremer de raiva. Conduziu sem rumo por alguns minutos, a mente a fervilhar. Como podia provar a sua inocência? Era a palavra dele contra a de uma mulher rica e influente em Kensington. Quem acreditaria nele? Então lembrou-se. Mrs. Davies. Ela tinha estado lá o tempo todo. Tinha o visto trabalhar. Tinha estado na sala antes e depois dele. Talvez ela tivesse visto alguma coisa. Era a sua única esperança. Decidiu esperar. Sabia que Mrs. Davies costumava sair por volta das 6 da tarde, apanhando o metro em High Street, Kensington, para a sua longa viagem até casa, algures nos confins de Londres. Estacionou a carrinha numa rua discreta e esperou, o coração a bater descompassado no peito. Enquanto isso, na mansão, Eleanor ligava para o seu advogado, Mr. Alistair Finch. Com a sua voz calma e controlada habitual, relatou o incidente, pintando Ryan como um trabalhador descuidado e possivelmente ladrão. Minha cara Eleanor, a voz polida de Finch soou do outro lado da linha. Compreendo perfeitamente a sua frustração. No entanto, chamar a polícia por causa de um pequeno objeto desaparecido pode atrair atenção indesejada. Sugiro uma abordagem mais pragmática. Pressionamos a empresa dele, ou o próprio rapaz, a pagar uma compensação generosa pelo valor do objeto.
Talvez um pouco inflacionado pelo incômodo, resolve-se discretamente, sem alarido. Eleanor hesitou. A sua primeira inclinação era punir Ryan exemplarmente, mas Finch tinha razão. Um escândalo, por menor que fosse, não lhe interessava. Muito bem, Alistair. Faça como achar melhor. Quero apenas que isto resolva rapidamente e que aquele homem pague pelo que fez. Desligou o telefone, sentindo uma satisfação fria. O sistema funcionava para protegê-la. Perto das 6, Ryan viu Mrs. Davis a sair pelo portão lateral da mansão, o passo apressado, o olhar fixo no chão. Saiu da carrinha e correu ao seu encontro. Mrs. Davis! Espere! Ela sobressaltou-se ao vê-lo, o rosto a contrair-se de ansiedade. Sr. Davis, Ryan, não devia estar aqui, assinou Vance. Eu sei o que ela disse, interrompeu a Ryan, a voz carregada de desespero. Mas ela está enganada. Eu não toquei naquele pássaro. Juro pela minha vida. Você esteve lá, Mrs. Davis. Viu-me trabalhar. Por favor, diga-me que viu alguma coisa. Qualquer coisa. Mrs. Davis olhou em volta nervosa, como se as paredes das mansões vizinhas tivessem ouvidos. Puxou o lenço com mais força à volta do pescoço. Ryan, eu não sei. Por favor, insistiu ele, a voz a quebrar. Ela quer arruinar-me. Acusou-me de roubo. Se eu não provar a minha inocência, perco tudo. Você é a minha única esperança. O apelo desesperado nos olhos de Ryan, a injustiça flagrante da situação, pareceram finalmente quebrar a reserva de Mrs. Davis. Ela levou uma mão trêmula à boca, os olhos a encherem-se de lágrimas. Olhou novamente em redor, depois puxou Ryan para um recanto mais abrigado junto a um muro coberto de era. Oh, Ryan, sussurrou ela, a voz embargada. Não foi você, fui eu. Ryan olhou para ela, confuso. Você? Como assim? Esta manhã, continuou Mrs. Davis, as palavras a saírem num fluxo rápido e nervoso, antes mesmo de você chegar para começar a reparação. Eu estava a limpar o pó da estante, estava a usar um espanador novo, um pouco mais comprido, e sem querer, bati no passarinho. Ele caiu no tapete. E partiu-se? Perguntou Ryan, o coração a acelerar. Não, apressou-se ela a dizer. Por sorte, não. Mas fiquei tão assustada. A Sra. Vance é tão particular com as suas coisas. Eu sabia que ela ia ficar furiosa só por eu ter sido descuidada. Então, eu peguei nele rapidamente e guardei-o na gaveta do fundo do armário da copa. Pensei em contar-lhe mais tarde, quando ela estivesse mais calma, ou talvez depois de você terminar o trabalho. Mas depois, com a azáfama do dia e o almoço e tudo o resto, esqueci-me completamente. Ryan ficou a olhar para ela, absorvendo a informação. Alívio e uma nova onda de raiva inundaram-no simultaneamente. Alívio por saber a verdade, por não ter sido ele. Raiva por causa do medo que paralisara Mrs. Davis, o medo que o colocara naquela situação terrível. Mas, acima de tudo, sentiu uma ponta de esperança. Então o pássaro está inteiro? Está guardado? Sim, confirmou ela, retorcendo as mãos. Está lá na gaveta, debaixo dos panos de louça. Mrs. Davis, disse Ryan, a voz firme apesar da emoção, tem de lhe contar. Tem de contar a verdade à Sra. Vance. O pânico voltou aos olhos da governanta. Contar-lhe? Oh não, Ryan, não posso. Ela despede-me na hora. Ou pior, ela pode ter sido boa para mim noutras alturas, ajudou-me quando precisei, mas nisto ela não me perdoaria. Acharia que a enganei de propósito. Mas ela está a acusar-me de ser ladrão, exclamou Ryan. Está a ameaçar destruir a minha vida por causa de um erro seu, por causa do seu medo. Isso não é justo. Mrs. Davis começou a chorar baixinho. Eu sei que não é justo, Ryan, mas tenho tanto medo. Preciso deste emprego. Onde é que eu arranjaria outro nesta idade, em Londres? Ryan compreendia o medo dela. Compreendia a precariedade da sua posição. Mas a sua própria situação era desesperada. Pense em mim, Mrs. Davis. Pense no que é certo. Se não contar a verdade, ela vai continuar a acreditar que fui eu. Vai espalhar a história. Quem sabe o que ela pode fazer? Ficaram ali em silêncio por um momento, o ruído do trânsito ao longe, o cheiro a folhas molhadas no ar. O dilema de Mrs. Davis era palpável, uma luta interna entre a autopreservação e a consciência. Ryan esperou, prendendo a respiração. Finalmente ela ergueu a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Havia uma nova determinação no seu olhar, embora ainda tingida de medo. Você tem razão, Ryan. Não é justo para si. Eu vou contar-lhe, mas tem de vir comigo. Não consigo fazer isto sozinha. Ryan sentiu uma onda de gratidão e alívio. Claro que vou consigo. Vamos agora. Hesitante, mas resoluta, Miss Davis virou-se e começou a caminhar de volta para o portão da mansão, Ryan a segui-la de perto.
A porta imponente parecia ainda mais intimidante agora, sabendo o que teriam de enfrentar lá dentro. Mrs. Davis tocou a campainha, a mão a tremer visivelmente. Demorou um pouco, mas finalmente a porta abriu-se. Era Eleanor. A sua expressão endureceu ao ver Ryan ao lado da governanta. O que significa isto? Pensei que tinha sido claro, Sr. Davis. Sr. Vance, começou Mrs. Davis, a voz pouco mais que um sussurro. Precisamos de falar consigo. É sobre o pássaro de cristal. Eleanor arqueou uma sobrancelha, desconfiada. Olhou de um para o outro, depois deu um passo atrás, permitindo-lhes entrar no hall frio e imponente. Fale então. E sejam rápidos. Conduzi-os de volta à sala de estar, onde a luz artificial agora lançava sombras longas sobre os móveis caros. O ambiente era tenso, agado de eletricidade. Então, insistiu Eleanor, cruzando os braços. Nesse preciso momento, o telefone dela tocou. Com um suspiro de impaciência, atendeu. Alistair! Sim. Não, ainda não está resolvido. Estão aqui agora. Sim, o rapaz e a governanta. Acha que devo? Talvez tenha razão. Dê-me 5 minutos. Desligou e olhou para eles friamente. O meu advogado está a caminho. Vamos esperar por ele. A espera foi excruciante. Ninguém falou. Ryan sentia o coração a bater contra as costelas. Mrs. Davis mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas com força no regaço, sentada na ponta de uma cadeira que parecia demasiado grande para ela. Eleanor permanecia de pé junto à lareira, o rosto uma máscara impenetrável. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo antigo. Finalmente a campainha tocou novamente. Mrs. Davis estremeceu. Momentos depois, Mr. Alistair Finch entrou na sala, impecável no seu fato escuro, a pasta de couro debaixo do braço. Trazia consigo um ar de calma profissional que contrastava fortemente com a tensão reinante. Eleanor cumprimentou ele com um aceno de cabeça, antes de se virar para os outros dois. O seu olhar avaliou Ryan rapidamente. Depois demorou-se um pouco mais em Mrs. Davis, talvez notando o seu nervosismo extremo. Boa tarde. Percebo que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Alistair, retorquiu Eleanor. Houve um ato de descuido ou desonestidade que resultou no desaparecimento de um objeto meu de valor. O seu olhar fixou-se em Ryan. Mr. Finch ignorou o comentário e dirigiu-se a Mrs. Davis com uma voz suave e quase paternal. Mrs. Davis, a Eleanor disse-me que estava presente quando o Sr. Davis estava a trabalhar na estante. Talvez nos possa esclarecer o que viu. Todos os olhares se viraram para a governanta. Ela encolheu-se sob o peso da atenção. O advogado continuou, a voz ainda mais suave. Lembre-se, Mrs. Davis, a lealdade é uma qualidade muito apreciada. A Sra. Vance sempre foi muito correta consigo, não foi? Seria uma pena se um lapso momentâneo ou uma história confusa pusesse em causa uma relação de trabalho tão longa e estável, especialmente nos dias que correm, com a dificuldade em encontrar boas posições. A ameaça velada pairou no ar, tão eficaz como se tivesse sido gritada. Ryan sentiu a raiva subir novamente, mas conteve-se. Era a vez de Mrs. Davis. Ela levantou a cabeça devagar, olhou para Eleanor, cujo rosto permanecia frio e expectante. Olhou para Mr. Finch, com seu sorriso polido e olhos calculistas. Depois olhou para Ryan, para o desespero silencioso nos seus olhos. Respirou fundo, uma respiração tremida que pareceu ecoar na sala silenciosa. Não foi ele, Sr. Vance, disse finalmente, a voz baixa, mas surpreendentemente firme. Os olhos de Eleanor estreitaram-se. Mr. Finch ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Não foi o Ryan, repetiu Mrs. Davis, ganhando um pouco mais de força. Fui eu. Um silêncio chocado instalou-se na sala. Eleanor Vance olhou para a sua governanta como se a visse pela primeira vez, uma mistura de incredulidade e fúria a começar a surgir no seu rosto controlado. Mr. Finch manteve a sua expressão polida, mas um brilho de surpresa passou pelos seus olhos. Você. A voz de Eleanor era um fio de gelo. O que quer dizer com fui eu? Mrs. Davis, agora que tinha começado, parecia determinada a ir até ao fim. Contou novamente a história, desta vez diretamente à patroa, a voz ainda a tremer um pouco, mas clara. Como tinha derrubado o pássaro ao limpar, como tinha guardado na gaveta da copa por medo, como se tinha esquecido de o mencionar. O passarinho. Não partiu, Sr. Vance, concluiu ela quase num sussurro. Está guardado, intacto. Guardado? Onde? Exigiu Eleanor. Na gaveta do fundo do armário da copa, debaixo dos panos. Sem dizer mais nada, Eleanor saiu da sala a passos rápidos e decididos. Ouviram-na abrir e fechar a gaveta na divisão ao lado. Momentos depois ela regressou, segurando na mão o pequeno pássaro de cristal. Estava perfeito.
a luz a refletir-se nas suas facetas delicadas. Colocou-o com força na mesa de centro, o som do cristal contra a madeira a ecoar na sala tensa. Virou-se então para Mrs. Davis, e a fúria que tinha estado a conter explodiu. Não era a fúria pela potencial perda do objeto, mas a fúria pela sua autoridade ter sido desafiada, pelo seu julgamento ter sido exposto como errado na frente de Ryan e do seu advogado. A fúria pela insubordinação. Como se atreve, sibilou ela, os olhos a faiscar. Como se atreve a esconder isto de mim? A deixar-me acusar um homem inocente, incompetente. Mentirosa! Mrs. Davis encolheu-se sob a torrente de palavras, as lágrimas a voltarem a correr-lhe pelo rosto. Eu tive medo, Sr. Vance. Peço desculpa. Medo? Medo não é desculpa para esta traição. Eleanor parecia prestes a dizer mais, mas Mr. Finch interveio, pousando uma mão apaziguadora no braço dela. Eleanor, por favor, disse ele calmamente. O objeto foi recuperado, intacto. Talvez seja melhor resolvermos isto com calma. Virou-se para Ryan. Sr. Davis, parece que houve, de facto, um lamentável mal-entendido. As minhas sinceras desculpas em nome da minha cliente. Ryan olhou para o advogado, depois para Eleanor, cujo rosto continuava contorcido de raiva, dirigida agora inteiramente a Mrs. Davis. Não havia um pingo de remorso no seu olhar dirigido a ele, nenhum reconhecimento da injustiça que lhe tinha infligido. Apenas a fria conveniência de ter o seu objeto de volta. Um sabor amargo encheu a boca de Ryan. Tinha sido ilibado, sim. Mas a que custo? O alívio que sentia estava manchado pela humilhação, pela raiva impotente, pela constatação clara do abismo que o separava. Ele era descartável. A sua honra, a sua reputação, valiam menos que um pássaro de cristal. Não quero as suas desculpas, disse ele, a voz rouca. Dirigiu-se a Eleanor. Quero o pagamento pelo meu trabalho. Eleanor olhou para ele como se tivesse notado a sua presença pela primeira vez desde que voltara com o pássaro. Tirou a carteira da mala que estava sobre uma cadeira, retirou algumas notas e atirou-as para cima da mesa, perto do pássaro. Aqui tem. Agora saia. Saia da minha casa. Ryan pegou no dinheiro, contou rapidamente. Era o valor exato, sem um cêntimo a mais pelo tempo perdido ou pela humilhação. Olhou para Mrs. Davis, que continuava a chorar silenciosamente, o seu futuro naquela casa agora terrivelmente incerto. Depois falamos, Célia. Foi tudo o que Eleanor lhe disse, num tom gélido que prometia uma conversa difícil mais tarde. Current Part Characters, 3.991, Total Characters, 2 em 3 do 5. Ryan não disse mais nada. Virou costas e saiu da sala, atravessou o hall imponente e abriu a pesada porta da frente. O ar frio da noite londrina pareceu limpar-lhe um pouco a cabeça, mas não dissipou a amargura que sentia. Caminhou até a sua carrinha, as luzes da rua a refletirem-se no pavimento molhado. Sentou-se ao volante por um momento, olhando para a fachada iluminada da mansão. As janelas brilhavam, escondendo um mundo de riqueza, poder e preconceitos que ele mal conseguia compreender. Tinha provado a sua inocência naquele incidente específico, graças à coragem tardia de Mrs. Davis, mas sentia que não tinha ganho nada. Apenas tinha sobrevivido a mais uma demonstração de como o sistema estava viciado contra gente como ele. Ligou o motor e arrancou, deixando para trás as ruas tranquilas e arborizadas de Kensington. Enquanto conduzia de volta para leste, observando a paisagem urbana a mudar gradualmente, os edifícios a tornarem-se menos grandiosos, as ruas mais movimentadas e barulhentas, as luzes mais cruas, uma sensação de resignação misturada com desafio começou a crescer dentro dele. Eleanor Vance não tinha pedido desculpa. Provavelmente nunca reconheceria o erro do seu julgamento precipitado, a crueldade da sua acusação. Para ela, ele continuaria a ser apenas o trabalhador. Alguém de uma classe inferior, inerentemente suspeito. E Mrs. Davis? O que aconteceria com ela? Teria coragem de a despedir depois da sua confissão, ou mantê-la-ia por perto, um lembrete constante da sua própria falha, exercendo sobre ela um poder ainda mais subtil e opressivo? Ryan não sabia as respostas. Sabia apenas que tinha de continuar. Tinha o seu trabalho, o seu orgulho no que fazia com as próprias mãos. Ninguém lhe podia tirar isso.